Olá, meus amores! Tudo bom? Bom dia! Que bom ver vocês! A tia tá morrendo de saudade. Beijo no coração de cada um de vocês. Antes da tia começar a nossa aula, a tia tem 3 dicas bem importantes para que vocês se concentrem nos nossos estudos. Vamos para um lugar calmo, arejado, iluminado, silencioso, para que vocês possam se concentrar nas nossas aulas. Tenham sempre perto de vocês um estojo contendo lápis, borracha, apontador, para que você não tenha que estar toda hora saindo para pegar alguma coisa. Aí tirar a concentração de vocês. E junto com vocês o material didático e o caderno de vocês, para que você possa anotar algo que lhe chamar a atenção. Pega o livro de vocês de história, abram lá a página 119, nós vamos falar sobre um pouco sobre o Brasil colonial, o período colonial no Brasil, certo? Tia, mas o que é isso, esse período colonial? Na história do Brasil, é a época que compreende o período de 1530, que compreende as expedições, até 1822, que compreende a chegada dos portugueses no Brasil para eles transformar o nosso Brasil em colônia, certo? Esse período começou quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza. Esse período só começou quando o governo português ele mandou uma expedição colonizadora, que elas vieram colonizar, elas vieram implantar no Brasil a primeira vila. Eles começaram a implantar aqui no Brasil os primeiros povoamentos deles, dos portugueses aqui, quando eles fundaram a primeira vila, certo? Em 1532, ele fundou o primeiro núcleo de povoamento, a Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo, certo? Então, foi a partir daí que começou o nosso período colonial, quando o rei de Portugal ele enviou para o Brasil uma expedição colonizadora, que essa expedição era chefiada por Martim Afonso de Souza, e ele começou a criar aqui no Brasil o primeiro povoamento. Então começou a formar as primeiras vilas. E sempre eles davam nomes às suas conquistas, o nome de santo. Ele sempre pegava o nome de santos para marcar suas conquistas. Período pré-colonial. Logo após a chegada dos portugueses aqui no Brasil, na sua nova colônia, a primeira atividade econômica girava em torno da exploração do pau-brasil. Então, a primeira atividade econômica antes do período pré-colonial era o pau-brasil. Era ele que era explorado, era ele que era levado para fora. Com a colonização do Brasil, começou a surgir outras maneiras de se explorar a nossa terra, certo? Por que, tia, que começou? Porque na expedição colonizadora, os colonizadores, o Martim Afonso Souza, trouxe junto com eles algumas mudas, algumas sementes, alguns animais. E daí começou, como a nossa terra era muito fértil, começou a ser descoberto outros tipos de atividades econômicas. Esse período ficou conhecido como o ciclo do pau-brasil. Por quê? Porque era nesse ciclo, período pré-colonial, o pau-brasil era muito explorado, ele era a maior riqueza que a gente tinha. A exploração do pau-brasil foi meramente extrativista e não deu origem a uma ocupação efetiva. A exploração do pau-brasil, ela não deu. Foi a partir daí que Martim Afonso chegou aqui, começou a fazer a vila, não foi o pau-brasil que fez o Brasil se colonizar. Não foi, certo, gente? Vocês vão saber agora. O trabalho de derrubar as árvores e preparar a madeira para embarque era feito pelos indígenas e alguns europeus que permaneciam em feitorias nas costas, explorando de forma predatória as aves próximas da costa desapareceram já na década de 1520. Por quê, tia? Porque tanto os portugueses como os espanhóis, como os portugueses, franceses e espanhóis, eles se exploravam de maneira predatória. Eles arrancavam e não faziam um novo plantio. Então, uma parte da costa ficou desaparecida.
O início da nossa colonização foi quando Martim Afonso de Souza foi mandado para o rei de Portugal para cá para ele explorar e procurar. O objetivo dele, de Martim Afonso de Souza, era conquistar e ir atrás de novas riquezas. O descobrimento do Brasil é como conhecemos a chegada dos portugueses no Brasil em 22 de abril de 1500. Nós conhecemos, a nossa história diz que os portugueses chegaram aqui em 22 de abril de 1500. A chegada dos portugueses aqui se deu pela expedição do Pedro Álvares Cabral. Portugueses que encabeçava a travessia cujo destino final era a Índia. Ele não tinha nenhuma intenção de vir para o Brasil. A intenção deles era chegar às Índias, que era lá que eles pegavam especiarias orientais e vendiam por preços elevados. Só que pela rota eles se perderam na rota e avistaram uma terra achando que estava chegando às Índias. E quando ele chegou aqui e viu os índios, por isso que eles tinham essa denominação, cheguei às Índias. Os historiadores ainda discutem atualmente se houve intencionalidade da chegada dos portugueses aqui. Na nossa história fala que eles erraram a rota, certo? A chegada dos portugueses ao Brasil foi parte do processo das grandes navegações e deu início à presença contínua dos portugueses no território brasileiro. A partir desse acontecimento, iniciou-se a colonização do Brasil, embora os portugueses já tinham tomado medidas efetivas da colonização. Várias expedições foram enviadas para o Brasil, de Portugal para o Brasil, certo? Várias, não foi a expedição colonizadora, teve a primeira e a segunda expedição, teve a expedição guarda-costa, mas a expedição que colonizou o Brasil foi a expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza. A mais importante foram as comandadas por Cristóvão Jacques, de 1516 a 1526, que foi a expedição guarda-costa, que ela combateu os franceses, o contrabando, porque os franceses eles contrabandeavam a nossa riqueza, que a primeira riqueza do Brasil foi o pau-brasil, eles contrabandeavam a madeira pau-brasil para fora, certo? Também Martim Afonso de Souza, a de 1532, combateu a pirataria francesa. Da mesma forma, ele instalou em São Vicente a primeiro povoamento dotada de um engenho para a produção de açúcar. Preste atenção. Martim Afonso de Souza, como eu tinha dito, ele veio trazendo com eles umas mudas. Então, eles começaram a botar essas mudas, essas sementes. Essas sementes foram começar a germinar. Então, começou a aparecer outra riqueza do Brasil, que foi a cana-de-açúcar, que teve o canaviais, que foi muito rico, foi uma das riquezas do Brasil, que ainda hoje nós temos um grande engenho de produção de açúcar, que foi uma das grandes riquezas do Brasil. Foi através do Martim Afonso de Souza que foi criado esses canaviais, certo? Porque ele trazia junto com eles algumas sementes de café, da cana-de-açúcar e alguns animais, para que as pessoas que faziam parte dessa colônia que ele criou, dessa vila, pudessem plantar e pudessem colher e procriar os animais que ele trouxe. Para colonizar o Brasil e garantir a posse da terra em 1534, a coroa dividiu a terra em 15 capitanias, as capitanias hereditárias. Estas eram as imensas lotes de terra que se estendia do litoral até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. O que são capitanias hereditárias? Eram terras que eram passadas de pai para filho, certo? E essas terras foram divididas em territórios, que foi justamente a coroa portuguesa, ela dividiu essas terras em territórios, e para cada território ela deu um donatário, ela deu uma pessoa, que seu donatário era dono dessas capitanias. Então, o que foi que ocorreu com a colonização? O Brasil foi colonizado a partir do momento
que o Cristóvão Colombo, que o rei de Portugal, ele viu a necessidade, ele sentiu a necessidade de deixar aqui no Brasil um grupo para que os franceses e os espanhóis não pudessem tomar suas terras. Então foi aí que ele enviou o Cristóvão Jacques na expedição guarda-costa, e o Jacques começou a combater os franceses, começou a aprisionar os navios franceses para que ele não pudesse mais explorar nossas terras, explorar nossa riqueza, que era o pau-brasil. Aí o rei de Portugal achou que só o Cristóvão Jacques, só a expedição guarda-costa não estava combatendo, não teve muito êxito. O que foi que ele fez? Eu vou mandar outra expedição, essa expedição vai fixar no Brasil, para que os franceses e os espanhóis, não tomassem conta do resto do litoral. Por quê, tia? Porque o litoral é muito extenso. O nosso litoral, nossa costa litorânea, ela é muito extensa. E só as expedições, só os guardas, só os militares que vieram com Cristóvão Jacques não conseguiram deter toda a nossa costa, certo? E aí, por isso que se teve essa necessidade de começar a criar um povoamento aqui, que foi através do Martim Afonso de Souza, que não ficou só com o pau-brasil, ele começou a procurar novas riquezas através do ouro, ele começou atrás da riqueza que foi o ouro, e a nossa engenho e a produção dos nossos grandes canaviais que tinham aqui. Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospaços.com.br. Está na nossa plataforma digital, na nossa agenda digital. Está no livro de vocês também. Tem uma atividade no livro de vocês para vocês aperfeiçoarem o conhecimento de vocês, tá certo? Então, um beijo, até a próxima aula. Estudem, façam atividade, revejam essa aula quantas vezes vocês quiserem, tá? Tchau, até a próxima aula.